Então vou ler o texto que está em Apocalipse 16, versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, esse texto, ele é base para a gente falar sobre o que eu vou falar aqui contigo. Ele teve contatos com os alienígenas que estão congregando os reis, e os reis da terra, os presidentes, estão expondo para a humanidade a existência, a chegada, a presença desses espíritos imundos, irmãos. A Bíblia diz que esses seres, para a gente entender que esses seres alienígenas que estão sendo apresentados têm uma feição muito parecida com o que João viu, caras de rãs, né, espíritos imundos, e João diz que eles são demônios. A Escritura diz que esses seres que os reis apresentariam no fim dos tempos são demônios. E esses demônios têm a intenção de congregar os reis da terra para o Armagedon, para a batalha final entre as trevas e a luz. Então, meus queridos, veja se você consegue entender que os aliens, eles são os anjos caídos. Esta é uma fala que está na boca de pastores que meditam na palavra, que têm o Espírito de Deus e que leem e meditam na Bíblia Sagrada. Porque você ficou sabendo que pastores foram levados aí para uma reunião no Pentágono, uma reunião com a CIA, uma reunião com a NASA, com representantes do governo, para que eles entendessem sobre a presença dos alienígenas, para que os pastores conseguissem trazer essa informação para os cristãos. Os pastores que foram convidados são os pastores que ajudarão ao governo, aos reis da terra, a trazer a narrativa alienígena para que os cristãos sejam atingidos por essa narrativa e passem a acreditar que esses demônios são bons, que são seres iluminados. Os alienígenas, sim, eles evoluíram, eles têm iluminação, eles cresceram, eles têm entendimento. Nós cristãos não temos entendimento e o povo não tem entendimento, né? O ser humano não conseguiu evoluir, só eles que evoluíram, então virão ajudar as pessoas. Só que se você entender o que João viu, a aparência dos espíritos que foram chamados pela Bíblia de demônios, vocês vão entender que estamos no Apocalipse. Você vai entender que estamos nos últimos dias. Você vai entender que esses espíritos estão aí, e a Bíblia diz que eles operarão sinais, prodígios, maravilhas, coisas grandiosas, e as pessoas vão ficar maravilhados. Então esses espíritos saíram da boca de quem? Da besta, do falso profeta. O falso profeta é o grande religioso, né, que irá pregar sobre isso, que irá trazer essa narrativa. A besta irá trazer o governo. A besta é reis, presidentes, homens poderosos que irão também expor, falar sobre isso. E o dragão, você sabe que a Bíblia chama, o dragão é a antiga serpente do Éden, né? O dragão, o diabo e a antiga serpente, eles casam e acabam formando o mesmo ser, né? O dragão é o inimigo do povo de Deus. Então, meus queridos, o que eu quero falar sobre isso é que você entende ali na palavra de Deus, quando Yeshua, ele estava de frente com o demônio gadareno, com o homem gadareno, endemoniado e possuído por demônios. Ali você entende que quando Yeshua foi eliminá-los, eles pedem, eles clamam para que Yeshua permita que eles sejam lançados e entrassem na manada de porcos. Com certeza ali devia ter alguém que criava porcos, alguma coisa nesse sentido. Então aquilo, meus irmãos, é uma parábola para hoje. É uma história que vale a pena entender que os demônios, eles têm força,
eles têm inteligência, eles falam sim, eles têm força e eles operam. Então, você entende que eles, ao saírem do Gadareno, e eles pediram para que não fossem para o abismo, porque se eles vão para o abismo é a prisão. E Yeshua lançando eles no abismo, eles não teriam como retornar. Então, eles são demônios que mostram que eles são territoriais, e eles queriam ficar naquele território. Então, eles clamam por isso, para que eles sejam lançados na manada de porcos. A manada de porcos simboliza corpos a qual eles precisam. Os demônios precisam de corpos para atuar. Lembre-se que o Gadareno, o homem de Gadara, da cidade de Gadara, ele andava nu, violento, ele tinha uma força excomunal, ficava em cemitérios, ele foi marginalizado, ninguém conseguia dominar a força daquele homem, porque ele tinha uma força extrafísica, uma força sobrenatural, que os demônios ali colocavam nele, e somente o poder de Yeshua, somente o poder de Cristo pode eliminar essa força e esse poder que os demônios têm. Agora você imagina que esses demônios estão chegando, e esses demônios prepararam muita gente, eles já prepararam muitos corpos, e quando eles começarem a regimentar o povo, eles vão entrar nos corpos das pessoas que pertencem a eles. Eles vão entrar nesses corpos para arregimentar o exército do Armagedon, o exército de Satanás. Então, meus irmãos, se você consegue entender, se você conhece alguém, ou se você consegue entender que o seu corpo foi preparado pela besta, pelo dragão, pelo inimigo de Deus, pela serpente, para que você seja um inimigo de Deus no final e seja usado o seu corpo na batalha, porque entenda isso, quando Yeshua o liberta e expulsa a legião dele, a Bíblia diz que ele fica iluminado, que ele começa a ter outra percepção da vida e que ele pede para seguir Yeshua, ele pede para seguir a Deus, ele clama para andar atrás de Yeshua e seguir um outro tipo de vida. Então você percebe que ele estava em um extremo, porque ele era possuído por demônios, e quando ele é liberto, ele começa a ver a vida de uma outra maneira e quer seguir a Deus, quer seguir o Filho de Deus. Você consegue entender isso? Que às vezes você não consegue servir a Deus e seguir a Deus, porque existem demônios que entraram no seu corpo, estão preparando você para ser servo da serpente, do dragão, e você não consegue servir a Cristo por isso, e você precisa clamar para que Cristo venha te libertar desses demônios. Você consegue entender que você está sendo arregimentado, e se você recebeu já no seu corpo muitas coisas, coisas do governo, se você está assim está aleatório, fazendo mal, praticando pecado, praticando a maldade, você não consegue se libertar da vida errada, é porque existem demônios ocupando o seu corpo, e só Cristo, só o poder de Deus pode te libertar, e que se você não for liberto agora, antes que o homem da iniquidade se manifeste e o poder dele arregimente e os demônios possuam o seu corpo de uma maneira que você não consiga mais se libertar e você passa a ser inimigo de Deus e do povo de Deus, você tenta imaginar isso e tenta procurar ajuda. Tenta perceber através dessa palavra que se você estiver como gadareno, endemoniado, cheio de demônios, de legiões que possuem o seu corpo, você vai ser arregimentado para o exército do dragão e você irá estar no Armagedon lutando contra Deus, e você sabe que Deus não vai perder. Deus não vai perder essa batalha, já foi revelado, e esses espíritos estão aí, meus irmãos, para tomar os corpos das pessoas que os pertencem, as pessoas que entregaram seu corpo a ele. Então você precisa cortar, você precisa aniquilar as forças do inimigo em sua vida através de Cristo, Yeshua HaMashiach. Então, antes que o vídeo fique muito longo e você não consiga ouvir toda essa mensagem, eu quero orar por você. Aqui em Marcos capítulo 5, do 1 ao 20, detalha a força que o indivíduo tinha porque estava possuído por demônios. Em Mateus 8, 28, detalha que o demônio fez um pedido a Cristo. Ele tinha inteligência.
ele tem força e sabedoria. Lucas 8:26 detalha que quando os demônios saíram desse homem violento, ele passa a ser um homem do bem e um homem da paz e segue a Yeshua testemunhando a sua libertação e a sua liberdade. Então, talvez você não tenha desejo de seguir a Jesus. Talvez você não tenha desejo de seguir a Deus por causa dos demônios que estão dentro do seu corpo. E quando o iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo, der poder a ele, eles vão se manifestar em você e você irá lutar no Armagedon. Então essa é a palavra que eu trago para você neste momento. Se você não se libertou ainda, se você não tem força de sair do pecado, procure ajuda. Procure um homem justo, uma mulher justa. Procure um lugar de justiça, um lugar que pregue a justiça de Deus, não igreja que faça shows, eventos para te causar uma sensação de libertação, mas que você realmente comece a sentir desejo de falar de Cristo e pregar a palavra de Deus e ser um homem livre, uma mulher livre. Seja livre, seja liberto agora. Pai, neste momento eu oro por essas vidas, por essas almas, por esses obreiros também que não têm percepção da Bíblia e da palavra de Deus, que estão por aí aleatoriamente e não estão colocando as mãos nos doentes, nos enfermos, para libertar as pessoas, que essas pessoas sejam protegidas pelo Senhor e que os olhos das escamas desses olhos se abram agora e que essas pessoas sejam livres agora, para que eles possam fazer parte do exército de Cristo e do exército do Senhor, Pai. Então, neste momento eu rogo que a Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Altíssimo, comece a regimentar os santos, os salvos, os remidos para a grande batalha do Senhor. Que os povos comecem a lavar as vestes, limpar as suas roupas, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender, se ajoelhar e se prostrar diante do Todo-Poderoso antes que seja tarde demais. Que o Deus vivo cuide de nossas almas e que essa palavra alcance agora, em nome de Yeshua HaMashiach, pelo poder do Altíssimo. Amém. Graças a Deus.